Tradução do testemunho do dia 12 de maio de 2017, a hora 1:10. Irmãos, quero compartilhar uma experiência que o Senhor me deu ontem à noite. Essas coisas, como eu sempre digo, são um pouco difíceis de dizer e eu tenho que cumprir o que Deus me pede para fazer. Então, em nome do Senhor, vou lhes contar. Ontem à noite, em sonho, eu vi como a hora final se aproximava a um ritmo muito acelerado. Eu e minha família corríamos para divertir todas as pessoas que encontrávamos pela frente. Infelizmente, poucas pessoas prestavam atenção. Elas não faziam caso. Eu também vi quando nós fomos a muitas igrejas. Eram igrejas adventistas. Estávamos lá e dissemos quando chegamos: Bem, tem que ser sábado, porque encontramos todos aqui, como de costume no sábado. Então, nós fomos para uma e para a outra. Nós levamos o aviso, e daqueles que estavam lá ouvindo, apenas um ou dois iam embora. Quando isso aconteceu, dessas pessoas irem embora, um ou dois, houve uma escuridão sobre aqueles que ficaram. Uma escuridão que começou de sua cabeça e continuou até seu rosto. E sobre o templo também caiu aquela escuridão. Então corremos e ficamos muito tristes, porque queríamos que mais pessoas ficassem fora dessa escuridão, mas não conseguimos alcançá-las, pois fizeram pouco caso da mensagem. Então nós saímos e estávamos correndo e estávamos chorando e pedindo ao Senhor para nos ajudar, porque o pastor, com os líderes da igreja, os anciãos e outros, começaram a nos perseguir. Nós fomos perseguidos por eles, e eu disse ao povo para correr, que por favor corressem mais rápido, porque sentimos que algo ruim estava para acontecer. Eu não senti que eles estavam gritando para nós, nem estavam fazendo menção de fazer algo, mas eu senti que se eles nos agarrassem, bem, algo de bom não ia acontecer. Então, nós rapidamente achamos um carro, entramos e começamos a fugir. Fomos a muitas igrejas e a mesma coisa aconteceu, vez após vez. Mas foi muito triste porque, apesar de nós termos tentado fazer as pessoas entenderem o tempo em que estamos e o que Deus nos estava pedindo, ninguém saía. Então, no meu sonho, eu também me vi explicando às pessoas como Deus tinha me explicado, os momentos finais e o que poderia ser feito. E eu disse a eles para se apressarem, que o que eles tinham para vender, que vendessem. Tudo de valor que eles tinham, que por favor vendesse. Casa, carro, móveis. Esquecessem os luxos, as roupas, os sapatos, acessórios, tudo que é vaidade. Vocês deviam descartar tudo isso e seguir o que o Senhor indicava. Então eu disse a eles, nas instruções, que se juntariam várias famílias, 3 ou 4, e que comprariam algo, um pedaço de terra, mas que saíssem logo, que começassem a plantar, que o tempo já estava próximo, que por favor se apressassem. Era um desespero que eu sentia quando explicava isso para as pessoas, porque expliquei para muitas delas. Então, muitas partiram, mas outras se demoravam. Então eu disse a elas que era hora de esvaziar as casas, era hora de deixar as coisas, que o Senhor estava indicando isso para nós e que deveríamos, por favor, obedecê-lo. Então, muitos me disseram: Mas eu não tenho para onde ir. E eu disse: Mesmo assim, venda, venda o que você tem. Mas eles não querem. Eles ainda se agarravam às suas poltronas caras, seus móveis, suas coisas e não queriam sair. Eu lhes disse
para vender tudo e colocar aquele dinheiro diante do Senhor, com oração e jejum, e Deus iria abrir as portas e os encaminharia para um lugar seguro. Então, no momento em que eu estava lá falando, naquele momento, eu disse a eles: por favor, o verdadeiro povo de Deus tem que sair. E repetia: o verdadeiro povo de Deus tem que sair. Por favor, saiam, apressem-se, apressem-se, não olhem para trás, não demore, apenas façam. E naquele momento em que eu lhes dizia isso, ouvi uma voz atrás de mim que dizia bem forte: apressem-se, apressem-se, não olhem para trás, não se demorem. Só reterei os ventos por um momento mais. Por favor, se apressem. Quando ouvi isso, fiquei muito angustiada e disse a eles: por favor, ouçam, escutem, prestem atenção ao que o Senhor está dizendo. Mas muitos riram, fecharam as portas e ficavam acomodados onde estavam. Então, no sonho, eu também vi que todos aqueles que haviam deixado essas igrejas estavam correndo comigo e com minha família, e havia uma ladeira, uma encosta de uma montanha. Então começamos a subir, e haviam pequenas cabanas que estavam espalhadas naquela montanha em lugares diferentes. Não estavam todas juntas, estavam em lugares diferentes. Mas essas pequenas cabanas eram muito modestas, muito simples. Só precisavam dormir e tudo mais era feito do lado de fora. Muitos de nós que estavam lá naquele grupo ficaram espantados ao ver a simplicidade daquele lugar. Mas eu os encorajei, encorajei-os a serem gratos e felizes, porque Deus lhes abriu o caminho e permitiu que saíssem. Então, algo me disse para olhar dentro das pequenas cabanas. E dentro delas, o que havia eram sacos de dormir, cobertores, utensílios, algo simples, alguns barris cheios de água e havia comida. Um lugar bem arrumado. Em um canto havia 3 livros. Então, quando eu olhei para os livros, eu vi que era a Bíblia, o Inário Adventista e o Espírito de Profecia. Então eu disse a eles: veja, vocês veem como o Senhor nada mais quer que dependamos inteiramente dele. Ele está nos guiando. Então eles pareciam espantados, como quem diz: não há outra coisa? E eu disse a eles: não, não há mais nada. Mas tudo é simples, tudo está em ordem, tudo está limpo, e o Senhor nos colocou uma mesa no deserto. Então eu vi que fora das cabanas havia um amplo terreno e um rio perto, e começamos a plantar. Vi que estávamos plantando uma horta, e na horta plantávamos folhas verdes, uvas, raízes, grãos e frutas. Era isso que plantávamos nesse momento naquele lugar. Então, todos os dias, íamos ao pomar com a certeza de que iríamos encontrar algo para comer, porque tínhamos que buscar a comida do dia, e quando saíamos com essa segurança, encontrávamos a comida lá. Estávamos lá, alegres e felizes, mas de repente algo me dizia: desça a montanha. E quando desci a montanha rapidamente, a voz me disse: vá buscar a outros. Então vi como estava correndo, correndo, procurando outros. Chegando lá embaixo, entrei numa casa, e quando entrei naquela casa, vi uma senhora. A senhora me trouxe comida e me dizia para comer, e ofereceu-as a outras pessoas que também estavam naquela casa. Mas os demais pegaram a comida e começaram a comer com calma. Mas eu disse: não, eu não posso ficar para comer. Por favor, olha,
Eu estou te dizendo, temos que sair, temos que sair. E a dona da casa dizia que, por favor, comessem com calma, que não precisava de pressa. Mas eu estava desesperada, porque sabia dentro de mim que algo não estava bem e que tínhamos que nos apressar. Então eu estava quase gritando para eles: saiam, 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 porque a voz de Deus me dizia, mas eles não faziam caso. Então, no momento em que eu estava lá, meus olhos se abriram e meus pensamentos se abriram, e eu pude perceber que as pessoas que estavam lá eram conhecidos. Na verdade, eu as conheço. E para mim é muito triste, porque quando você conhece as pessoas, você sente carinho por elas. Foi mais triste ainda porque eram irmãos conhecidos. Então, quando vi, a voz me disse: deixe-os, a sorte já está lançada sobre eles. Então, saí chorando. Estava quase sem fôlego. Não conseguia acreditar. Eram irmãos que eu conhecia daqui de Porto Rico e alguns de Massachusetts, onde tive o privilégio de estar naquelas igrejas. E a voz me disse: vá para casa, vá para casa. Então comecei a correr e no caminho comecei de casa em casa a gritar com as pessoas: saiam, saiam, a tormenta se aproxima. Por favor, saiam, saiam. Então muitos saíam e eu via que eles usavam brincos, pinturas, pulseiras, colares. E eu disse: mas, Senhor, estes não são adventistas. Quem são eles? E a voz me disse: estes são os da última hora. Siga falando. Então, quando ele me disse, eu disse a ele: Senhor, e quanto aos adventistas? Ele me disse: seu tempo passou. Naquele momento eu caí desmaiada no chão. A dor foi muito grande ao ouvir essas palavras. Então, um personagem muito formoso me levantou e falou: filha, corre, escapa por tua vida e segue o caminho, levantando a sua voz. Então eu corri entre muitos que corriam na minha mesma direção, e eu corri tanto até que não vi mais ninguém ao meu lado. Então comecei a passar por casas, e onde quer que eu fosse, eu os avisava. Eles ouviam e se juntavam ao grupo daqueles que estavam correndo. Depois disso, chegamos na montanha, onde já estavam outros irmãos, e eu disse: Senhor, onde irá se alojar tanta gente? Mas a voz me consolava e dizia que tudo estava pronto, que eu não me preocupasse. Lá no alto das montanhas, eu vi mais pequenas cabanas, mas elas tinham placas. E por alguma razão, eu não sei qual, mas por algum motivo, todos que foram para lá comigo sabiam onde tinham que entrar, qual era o seu lugar, sua cabana. Então, os irmãos adventistas que já estavam naquele lugar, que já estavam lá antes, estavam felizes e iam recebendo todas essas pessoas que chegavam naquele lugar e dizendo-lhes onde iriam ficar. Então, quando chegaram lá, todos começaram a chorar de agradecimento e nos diziam: obrigado, porque estávamos acomodados. Ninguém nos disse nada sobre essa tormenta. Agora estamos aqui salvos, graças a vocês. Obrigado, obrigado por nos contar. E todos nós nos alegramos e nos abraçamos, oramos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Então, nós estávamos lá e começou a escurecer. Da montanha eu via como a planície estava ficando escura. Então, quando estava totalmente escuro, ouvi um estrondo no céu e olhei. E quando olhei, vi grandes bolas de fogo que estavam caindo. Meu coração queria sair do meu peito porque, no estrondo que essas bolas de fogo faziam ao cair, eu senti que todo o meu ser tremeu. Todas as montanhas também estavam tremendo. Eu vi que muitas pessoas estavam em montanhas diferentes perto de nós, porque quando as bolas de fogo se aproximavam,
iluminavam as montanhas, e eu podia dizer que nosso grupo não era o único que estava lá, mas havia outros grupos em outras montanhas. Essas bolas começaram a atingir as planícies e houve gritos estridentes de pessoas por alguns segundos e depois parou. Então eu sabia que, por algum motivo, eu não sei como, mas por alguma razão em minha mente algo me dizia que as pragas já começaram. Então eu disse a todos: por favor, vamos nos ajoelhar, vamos clamar para Deus nos proteger. E então começamos a fazer isso, enquanto as bolas de fogo continuavam caindo. Quando estávamos lá, o panorama mudou e em seguida fui levada daquele lugar para um lugar mais alto. Já estava acima das nuvens e pude ver que havia muitas calamidades de grande magnitude que eu não conseguia olhar sem estremecer. Meu acompanhante me disse: olha de novo. Quando ele disse, eu olhei, meus olhos se abriram, minha visão aumentou como se fossem binóculos e eu vi que as pessoas estavam sofrendo. Foi horrível a cena que eu vi, muito horrível. Vi pessoas, pastores adventistas, membros, vi pessoas muito amadas e muito conhecidas. Eu vi parentes, vi grandes líderes da igreja. Todo mundo estava sofrendo com aquele grande tormento. Pedi que, por favor, não queria mais ver, mas meu acompanhante me disse: é necessário, é necessário. Então, quando eu estava lá olhando para todas as coisas terríveis, o panorama mudou. Então eu entrei em igrejas adventistas, onde eu vi como líderes e pastores oficiavam. Eles estavam lá clamando, clamavam a Deus para libertá-los daquele mal, mas nada acontecia. Então a congregação gritava para eles: vocês sempre nos disseram o que fazer, nós sempre obedecemos, e olhe agora para o que está acontecendo conosco. Clamem a Deus para nos libertar. Mas a libertação não veio de nenhum lugar. Depois de sair daquele lugar, fui levada para uma sala grande e todos estavam lá sofrendo por enfermidades. Todos reclamavam, murmuravam, e eu vi alguém que estava em um assento, em uma mesa, e assinava algo, e expediam ordens, e essas ordens foram espalhadas por diferentes lugares do mundo. E logo uma voz muito forte gritou: morte! Então me senti fraca e caí ajoelhada novamente. E meu acompanhante me levantou e disse: vamos, está na hora. Então eu fui levada novamente à montanha com as demais pessoas e nós começamos a clamar dia e noite, dia e noite. Algo maravilhoso aconteceu. Meu acompanhante não saiu de lá e disse: acalme-se, não se desespere, observe. Foi tremendo porque naquele momento meus olhos se abriram e eu vi anjos cercando as montanhas onde se encontravam os filhos de Deus. Aquele espetáculo foi maravilhoso. Eu os vi de mãos dadas, em círculo, ao redor das montanhas, e eu tive a certeza de que nada poderia passar por aquele cerco, nada poderia atravessá-lo, nenhum mal sucederia a eles. Depois disso, fui levada para a montanha e contei aos outros o que vi, e lá estávamos louvando o Senhor e glorificando, porque se glorificavam quando diziam: nós sentimos em perigo, nos sentimos em perigo, mas agora não mais, porque o Senhor está nos protegendo. Ele enviou seus anjos para estarem aqui conosco. Então começou a escurecer. Anjos começaram a aparecer. Havia um por cabana e eles nos guiavam mais para dentro, em lugares mais afastados nas montanhas. E lá eles começaram a nos guardar em lugares específicos que deveríamos chegar. Eu disse ao meu acompanhante: é aqui? É aqui onde o nosso pão e as nossas águas serão certos? E ele disse: sim, aqui será o final da cega, da colheita.
Então eu disse a ele: Mas não foi isso que nos disseram. Nos disseram que não precisávamos fazer nenhum tipo de preparação, porque tudo estaria seguro. Então ele me dizia: Não, aqui vocês estarão seguros. Então eu perguntei a ele: Por que semeamos e rapidamente cresciam folhas e frutas lá nas cabanas? Então ele me disse: Vem, vem e vê. Fui levada para o local de plantio e vi que os irmãos semeavam. E, amados, vi algo maravilhoso, algo que me dava esperança no grande Senhor. Vi anjos que vieram com gotas de águas, e essas gotas eram brilhantes, e eles depositavam em cima de cada planta ou árvore que era plantada. E rápido, rápido cresciam e davam frutos. Então eu perguntei a ele: O que são essas gotas? Ele me disse: Venha e veja. Então eu vi o rio da vida, lá no céu. Anjos com toda a rapidez e prontos coletavam gotas do rio da vida e as traziam para a terra para regar as plantações. Eu chorei de alegria, irmãos. Eu estava tão feliz. E então fui levada novamente para a parte mais escondida das montanhas. Depois que me apresentaram isso, já nas montanhas, ouvimos que havia muito barulho, muita algazarra na planície e uma gritaria. E eu pude ouvir, mas nós que estávamos lá nos sentíamos seguros. Sentimos que nada poderia acontecer conosco, mas sofremos pelas pessoas que estavam nas planícies. Seus gritos nos atormentavam. Era muito difícil continuar ouvindo o que da planície foi ouvido. Mas então olhei para o céu. Não sei porquê. Algo me chamou a atenção e eu vi o número 7. Era um 7 gigante, bem grande no céu. E perguntei a ele: O que é isso? E o meu acompanhante me disse: Essa é a 7ª praga. Então, assim que eu acabei de dizer isso, houve um estrondo. Tudo começou a tremer. O mar rugiu, as ondas subiram, toda a terra tremia e se agitava como cana ao vento. Era algo terrível e espantoso. Todos os montes se moviam dos seus lugares. Então eu perguntei ao meu acompanhante: Não é Jesus? É Jesus que está vindo? E ele disse: Sim, chegou a hora. Meu acompanhante se afastou de mim e disse: Eu tenho que ir agora. E você também. Então eu disse a ele: Como? Aonde vais? Eu vou tomar o meu lugar na hóstia angelical, mas logo voltarei a vê-la. Então perguntei a ele: Para onde devo ir? Ele olhou para mim sorrindo e disse: Para o mundo. Você vai sair ao mundo e diga a eles que já estamos nos preparando, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores já está regressando. Coloque na balança o celestial versus o terrenal e lutem para que ninguém roube a sua coroa. Eu vi as nuvens quando o anjo partiu para o céu. Tudo parou, não vi mais nada, mas eu ouvi uma voz que me dizia: Corre, corre, diga para eles se prepararem. Eu estou abrindo portas que ninguém pode fechar para que se alistem, que se apressem para se alistar para este momento, porque não há tempo a perder. Muitos não vão escutar, mas diga-lhes, porque os sábios entenderão. Todos aqueles que estão escritos no livro da vida vão poder entender. Então, irmãos, despertei com a urgência de compartilhar isso com cada um de vocês. Como sempre, meus irmãos, eu digo: eu não sou ninguém. Eu sou a primeira que tenho que me alistar diante do Senhor. Mas, por favor, lhes peço, o Senhor virá em breve. Todos os sinais, tudo o que está acontecendo nos indica. Irmãos, por favor, vamos nos alistar. Por favor, prestem atenção ao que Deus está nos dizendo. Vamos colocar nossas vidas, nossos bens, nossos talentos diante do altar do Senhor, para que o Senhor nos abra portas que ninguém pode fechar. É meu desejo e oração que todos sejam salvos.
Embora no sonho eu tenha visto que nem tudo era assim. Porém, é meu desejo que todos nos salvemos, que o Senhor nos abençoe e que possamos nos ver na pátria celestial.